Meu ex-marido parou de sustentar meu padrão de vida porque eu disse que não voltaríamos, e agora ele está agindo como se não tivesse obrigações morais comigo. História principal: sempre fui o pilar desta família, a pessoa que manteve tudo em ordem com uma dignidade que poucas mulheres conseguem ostentar nos dias de hoje. O Lucas, meu ex-marido, sempre soube que ter uma mulher como eu ao lado dele era um privilégio que exigia manutenção, algo que ele aceitou de bom grado durante todos os anos em que estivemos juntos. Eu abdiquei de tantas coisas, de sonhos e de uma paz de espírito absoluta, apenas para garantir que o lar fosse um santuário para ele e para os nossos filhos. Quando decidimos terminar, achei que ele tivesse o mínimo de decência para entender que o meu papel de mãe e de gestora da vida dele não cessava com o papel de divórcio. Afinal, a estabilidade das crianças depende diretamente do meu bem-estar, e eu não deveria ser punida financeiramente só porque escolhi não viver mais sob o mesmo teto que ele. Nas últimas semanas, porém, comecei a notar que as transferências voluntárias que o Lucas fazia além da pensão estipulada estavam diminuindo drasticamente. Eu olhava para minha conta bancária, enquanto segurava o meu café artesanal matinal, um pequeno luxo que me ajuda a enfrentar o fardo da maternidade solo, e sentia uma indignação crescente. Como ele ousa economizar justamente no que garante a harmonia da nossa estrutura familiar, mesmo que agora sejamos ex? Eu sou a mãe dos filhos dele, a pessoa que carrega todo o peso emocional e logístico de criar 2 seres humanos. E ele acha que pode simplesmente fechar a torneira do suporte extra. É uma questão de justiça divina. Quem se sacrifica como eu merece ser recompensada, e o dinheiro dele nada mais é do que uma forma de honrar esse sacrifício vitalício. O desconforto foi se transformando em uma necessidade de intervenção, pois eu não posso permitir que ele se esqueça de quem eu sou. Comecei a me sentir ultrajada por ter que conferir preços no supermercado ou pensar 2 vezes antes de marcar o meu retoque de luzes, algo que é essencial para minha autoestima e, consequentemente, para a felicidade dos meus filhos. Se eu não estiver bem, nada funciona, e o Lucas deveria saber disso melhor do que ninguém, já que ele sempre foi o provedor. Senti que ele estava testando os limites da sua liberdade recém-adquirida, tentando se esquivar da responsabilidade inerente de cuidar da mulher que lhe deu uma família. Era óbvio que eu precisava colocar os pingos nos is e lembrá-lo de que a sua obrigação financeira não é um favor, mas uma dívida de gratidão eterna. Para resolver isso, decidi marcar um encontro com ele em um café bem charmoso no centro, um lugar que exige uma certa postura e onde ele não ousaria fazer uma cena. Eu me preparei como se fosse para um tribunal, com um vestido elegante, mas sóbrio, para que ele visse exatamente o que estava perdendo e o que ele tinha o dever de sustentar. Cheguei cedo, pedi o café mais caro do menu para já estabelecer o tom da conversa e esperei com a paciência de uma santa. Na minha cabeça eu estava fazendo algo nobre, dando a ele a chance de se redimir antes que eu tivesse que tomar medidas mais drásticas ou envolver a minha indignação pública. Eu tinha certeza de que, ao ver a minha serenidade e a minha clareza moral, ele voltaria a ser o homem provedor que sempre foi. Quando Lucas chegou, notei que ele parecia cansado, talvez um pouco desleixado, o que só reforçou a minha ideia de que ele precisa de mim para manter qualquer tipo de padrão. Ele se sentou e eu, com toda a minha calma superior, comecei explicando que, embora o nosso vínculo romântico tivesse acabado, a nossa parceria financeira era algo sagrado. Fui muito clara ao dizer que eu não tinha o menor interesse em reatar o casamento, pois a minha jornada agora é de autodescoberta e liberdade emocional. Eu queria que ele entendesse que eu não sou um objeto que ele pode comprar com suporte financeiro, mas que o suporte financeiro é o preço que ele paga por não estar mais à altura de ser meu marido. Falei com doçura, como se estivesse ensinando uma lição de moral necessária para o crescimento dele. Apontei para as contas, mencionei os cursos extras das crianças e como o custo de vida para manter uma mulher da minha posição não é baixo. Eu esperava que ele me agradecesse pela sinceridade, que dissesse que entende que a minha paz não tem preço e que o dinheiro continuaria fluindo sem interrupções. Afinal, eu estava sendo extremamente generosa ao não dar falsas esperanças de reconciliação enquanto ainda aceitava o cuidado financeiro dele. É uma troca justa. Eu mantenho a imagem da família e a educação dos filhos impecável, e ele garante que eu não precise passar por privações mundanas. Eu me senti orgulhosa de mim mesma, agindo com uma transparência que poucas teriam a coragem de ter, sendo honesta sobre meus sentimentos e minhas necessidades. No entanto, a reação dele foi algo que eu só posso descrever como pura ingratidão e falta de caráter. Ele não olhou para o meu esforço em manter o diálogo aberto, nem para o fato de que eu estava ali, disposta a deixá-lo ser o herói financeiro da história. Em vez de concordar, ele simplesmente deu um sorriso frio,
o tipo de sorriso de quem não tem alma ou consideração pelo próximo. Ele me olhou nos olhos, sem qualquer brilho de arrependimento, e disse que se não havia mais um relacionamento e se eu fazia tanta questão da minha independência emocional, a obrigação dele se limitaria ao que a lei determina e nada mais. Fiquei paralisada com a audácia dele em tratar a mãe dos seus filhos como se fossemos apenas dois estranhos negociando um contrato de aluguel. Ele teve a coragem de dizer: se você não quer nada comigo, o seu custo de vida extra não é mais problema meu. Eu senti o sangue ferver, mas mantive a minha postura de mártir, porque não me rebaixaria ao nível de grosseria dele. Tentei argumentar que isso era uma crueldade com as crianças, que elas sofreriam se eu tivesse que mudar qualquer detalhe da nossa rotina luxuosa. Mas ele já estava se levantando. Ele nem sequer pagou pelo meu café, o que achei de uma baixeza sem precedentes para um homem que dizia me amar. Ele simplesmente saiu, deixando-me ali, com a conta na mão e uma sensação profunda de que o mundo está perdido se os homens agora acham que podem simplesmente abandonar o seu papel de provedores assim que são confrontados com a verdade. A saída dele foi rápida, deixando um rastro de frieza que me fez tremer de indignação. Como pode um homem ser tão calculista a ponto de retirar o apoio só porque não recebeu o que queria em troca de afeto? É um comportamento abusivo, uma tentativa clara de me manipular através do dinheiro para que eu volte rastejando, mas ele não sabe com quem está lidando. Eu sou uma mulher de princípios e não vou me dobrar a esse tipo de chantagem financeira. Ele acha que está me dando uma lição, mas na verdade ele só provou que nunca foi digno do meu sacrifício e da minha companhia. A minha dor agora não é pela falta de dinheiro, mas pela constatação de que criei filhos com alguém que coloca o ego acima do conforto da família. Saí do café com a cabeça erguida, ignorando os olhares dos outros clientes, pois sei que a minha consciência está limpa. Eu fiz a coisa certa, fui honesta e tentei manter a paz, enquanto ele escolheu o caminho da mesquinharia. Agora estou aqui, olhando para os meus filhos e sentindo uma tristeza profunda por eles terem um pai que prefere guardar o dinheiro para si do que garantir que a mãe deles continue vivendo como a rainha que sempre foi. É uma injustiça que clama aos céus, e eu sei que de alguma forma, o universo vai me compensar por essa humilhação gratuita. O Lucas acha que ganhou essa rodada, mas ele esqueceu que uma mãe ferida é capaz de mover montanhas para provar que a sua superioridade moral não tem preço. Comentários da história principal. Usuário Anônimo diz: você está literalmente tentando extorquir o cara. Se você não quer nada com ele, por que ele deveria pagar seu salão de beleza e cafés caros? A pensão é para os filhos, não para sustentar sua vida de rainha, às custas de um ex que você não quer mais. Resposta da OP. É lamentável que você não entenda o valor do trabalho doméstico e emocional de uma mãe. Eu não estou pedindo um favor, estou exigindo o que é justo pela minha dedicação integral a uma família que ele resolveu abandonar emocionalmente. O bem-estar da mãe é o bem-estar dos filhos, algo que mentes pequenas nunca compreenderão. Usuário Anônimo 2 diz: o Lucas está certíssimo em fechar a mão. Você teve a cara de pau de marcar um encontro só para dizer: não te quero, mas me dá seu dinheiro, e ainda ficou ofendida porque ele não pagou seu café? Isso não é ser santa, é ser oportunista e narcisista. Resposta da OP. Sua falta de empatia é assustadora e típica de quem não tem responsabilidades reais na vida. Eu fui honesta para não iludi-lo, o que é um ato de extrema nobreza e caráter da minha parte. Se ele prefere ser vingativo e mesquinho, isso só mostra que eu estava certa em me afastar desse tipo de energia tóxica. Atualização 1. Já se passaram 2 semanas desde aquele encontro desastroso e a situação só conseguiu piorar, provando que o Lucas realmente perdeu qualquer bússola moral que ainda possuía. Ele cumpriu a ameaça e depositou apenas o valor exato da pensão alimentícia judicial, sem um centavo a mais para cobrir as despesas extras que sempre foram responsabilidade dele. Eu tive que passar pelo constrangimento de ligar para a escola de música das crianças e pedir um adiamento no pagamento, algo que me deixou profundamente humilhada. É um absurdo que eu, que sempre prezei pela minha reputação e pelo status da nossa família, tenha que passar por tamanha privação por causa da birra de um homem ferido. Senti cada olhar de julgamento da secretária da escola como se fosse uma facada nas costas. Tudo culpa da negligência do meu ex. Tive que fazer escolhas dolorosas no supermercado, trocando os produtos orgânicos que sempre serviram para manter a saúde impecável dos meus filhos por marcas genéricas que eu nem sei de onde vêm. Enquanto eu empurrava o carrinho, sentia uma revolta que mal cabia no meu peito, pensando em como Lucas deve estar esbanjando dinheiro que deveria estar aqui, na nossa mesa. Ele não entende que o meu sacrifício de estar em casa, cuidando de tudo, deveria ser blindado contra essas flutuações de humor dele.
Cada vez que as crianças perguntam por que não vamos mais jantar fora nos fins de semana, meu coração se quebra. E eu faço questão de dizer que o pai delas decidiu que outras coisas são mais importantes do que a nossa felicidade. É meu dever mostrar a elas a verdade sobre o caráter do homem que elas chamam de pai. Para tentar resolver essa injustiça, decidi que precisava de uma rede de apoio e comecei a comentar sobre o assunto no grupo de pais da escola, de forma bem sutil, claro. Falei sobre como é difícil ser uma mãe dedicada quando o suporte financeiro desaparece assim que você exerce sua liberdade de mulher. Muitas mães me apoiaram, mas notei que algumas começaram a se afastar, o que só mostra como as pessoas são rápidas em julgar quem está em uma posição de vulnerabilidade moral. Eu não estou pedindo caridade, estou apenas compartilhando o fardo de ser uma mártir moderna lutando contra um sistema patriarcal representado pelo Lucas. A minha frustração só aumentava ao ver que ele não atendia minhas ligações e respondia minhas mensagens apenas com frases curtas e técnicas sobre os horários das crianças. O ponto crítico aconteceu quando precisei renovar o seguro do meu carro, um item indispensável para eu transportar as crianças com segurança e conforto. O Lucas simplesmente se recusou a pagar, dizendo que o carro está no meu nome e que eu deveria usar a minha independência para quitar os meus próprios boletos. Fiquei chocada com a frieza dele, pois ele sabe muito bem que eu não trabalho fora justamente para estar disponível para a família que ele dizia amar. Como ele espera que eu me locomova? Ele quer que eu e os filhos dele andemos de transporte público como se fossemos pessoas sem qualquer recurso. A falta de visão dele é assustadora, e eu comecei a perceber que ele está tentando me sufocar financeiramente para que eu perca a minha dignidade. Tentei uma última cartada diplomática, enviando um e-mail detalhado com todas as despesas e explicando, com muita paciência, porque ele estava sendo injusto. Escrevi sobre como Deus olha pelas mães e como a mesquinharia dele teria consequências espirituais, além de afetar o desenvolvimento emocional dos nossos filhos. Fui doce, mas firme, lembrando de que a generosidade é a marca de um verdadeiro homem, algo que ele parecia ter esquecido completamente. Esperei por uma resposta que trouxesse um pedido de desculpas e um comprovante de transferência, mas o que recebi foi o silêncio mais absoluto e ensurdecedor. Ele simplesmente me ignorou como se eu fosse um incômodo qualquer e não a mulher que dedicou anos da vida a ele. Essa indiferença me levou a tomar uma decisão impulsiva. Fui até a empresa dele para conversarmos pessoalmente, já que por meios digitais ele se escondia como um covarde. Cheguei lá exalando toda a minha autoridade de mãe e ex-esposa, mas fui barrada na recepção, o que foi o ápice da minha humilhação. O Lucas deu instruções para que eu não subisse sem hora marcada, tratando a mãe dos filhos dele como se eu fosse uma vendedora de telemarketing irritante. Senti o chão sumir sob meus pés enquanto as pessoas ao redor cochichavam sobre a cena que, segundo eles, eu estava fazendo. Eu não estava fazendo uma cena, eu estava clamando por justiça em um ambiente que ele usa para se vangloriar do seu sucesso enquanto a família dele passa por necessidades. Saí de lá tremendo de ódio, mas convicta de que a minha luta é justa e que eu não vou parar até que ele entenda que não pode simplesmente apagar o passado. O fato de ele ter me bloqueado na recepção só prova que ele se sente culpado e não consegue me encarar de frente, sabendo que está sendo um canalha. Voltei para casa e vi que as contas de luz e internet, que ainda estavam no débito automático da conta conjunta que ele encerrou, estavam vencidas. Ficamos no escuro por algumas horas até que eu conseguisse usar o pouco que restava na minha conta reserva para pagar. O Lucas atingiu um novo nível de crueldade e eu agora estou em guerra, não por mim, mas pelo princípio de que uma mulher nunca deve ser abandonada à própria sorte pelo homem que jurou protegê-la. Comentários da atualização 1. Usuário Anônimo diz: você foi barrada na empresa porque tentou invadir o local de trabalho dele para cobrar dinheiro que ele não te deve por lei. Isso é assédio, não é luta por justiça. Se o carro está no seu nome e você quer luxo, arrume um emprego como todo mundo. Resposta da OP. É fácil apontar o dedo quando você não tem a responsabilidade de criar filhos com um padrão de excelência. Eu não o invadi, eu fui buscar o diálogo que ele covardemente cortou. Se você acha que uma mãe deve se sujeitar a subempregos e abandonar seus filhos para pagar seguro de carro, seu conceito de família é deplorável. Usuário Anônimo 2 diz: deixar a luz ser cortada só para provar um ponto? Você prefere ver seus filhos no escuro do que usar sua reserva para pagar as contas a tempo? Sua obsessão em ser sustentada pelo ex está beirando o delírio e prejudicando as crianças. Resposta da OP. A luz foi cortada porque ele foi mesquinho ao encerrar a conta sem me avisar, agindo pelas costas como um traidor. Eu sou a vítima aqui, tentando gerenciar um caos que ele criou deliberadamente para me punir.
Meus filhos sabem que a culpa é da ausência e do desleixo do pai, não da minha gestão cuidadosa. Atualização 2. Um mês se passou desde aquele episódio terrível na recepção da empresa e a situação financeira em casa tornou-se um campo de batalha diário contra a escassez que o Lucas me impôs. Eu me vi obrigada a vender algumas das minhas bolsas de marca e joias que ele me deu em aniversários passados, o que foi uma dor imensa na minha alma, pois eram símbolos da minha história e da minha posição social. Cada peça que eu entregava na loja de penhores parecia um pedaço do meu valor que o Lucas estava me forçando a descartar. Eu chorava à noite, sentindo-me como uma mártir que precisa se despojar de tudo para manter a dignidade da sua casa, enquanto ele certamente continua vivendo como se nada tivesse acontecido. É uma humilhação que eu nunca imaginei passar, e tudo porque eu tive a honestidade de dizer que não o amava mais. Decidi que se o Lucas não queria ouvir a voz da razão vinda de mim, talvez ouvisse a voz da própria mãe dele, a minha ex-sogra, Dona Regina. Eu sempre a tratei com uma deferência impecável, visitando-a e levando as crianças mesmo quando o Lucas não queria ir, então eu tinha certeza de que ela ficaria do meu lado. Liguei para ela em prantos, explicando como o filho dela estava deixando os netos passarem por privações só por causa de um ego ferido. Fui muito estratégica, focando no sofrimento das crianças e no meu cansaço extremo por carregar tudo sozinha. Eu esperava que ela o chamasse para uma conversa séria e o obrigasse a restaurar o meu padrão de vida, já que ela sempre prezou pelas aparências da família. No entanto, a traição veio de onde eu menos esperava, mostrando que o sangue realmente fala mais alto que a moralidade. Dona Regina, em vez de se solidarizar com a minha dor de mãe, teve a audácia de dizer que o Lucas estava certo em estabelecer limites e que eu deveria estar grata por ele pagar a pensão em dia. Ela sugeriu que eu procurasse algo para fazer para complementar a renda, como se eu fosse uma qualquer que pudesse simplesmente começar uma carreira do zero aos 40 anos. Fiquei horrorizada com a falta de sororidade e de visão dela, que preferiu proteger o filho mimado a garantir o bem-estar dos próprios netos. Desliguei o telefone sentindo que o mundo todo estava conspirando contra a minha integridade. A minha indignação transbordou para as redes sociais, onde comecei a postar frases motivacionais sobre o valor de uma mulher que não se deixa abalar por abusos financeiros e homens pequenos. Eu não citei o nome dele, mas fiz questão de postar fotos das crianças com legendas tristes, mencionando como a ausência de caráter de alguns pais afeta o futuro dos filhos. Minhas seguidoras começaram a perguntar o que estava acontecendo e eu, com toda a minha nobreza ferida, fui contando a história em partes, sempre me colocando como a rocha que sustenta tudo enquanto o mar de lama do Lucas tenta nos afogar. Recebi muitas mensagens de apoio, o que me deu força para continuar o meu plano de mostrar ao mundo quem ele realmente é. A situação atingiu um ponto crítico quando recebi uma notificação judicial, mas não era o aumento de pensão que eu esperava. O Lucas, incentivado pela família dele, entrou com um pedido para revisar as visitas, alegando que eu estava usando as crianças para chantagem emocional e que a minha instabilidade financeira estava afetando o ambiente doméstico. Ele teve a coragem de usar as minhas postagens nas redes sociais contra mim, dizendo que eu estava expondo os nossos filhos de forma desnecessária. Fiquei em choque com a inversão de valores. Ele me corta o sustento, me obriga a vender meus pertences e depois diz que eu sou a instável? É um nível de perversidade que só alguém muito sombrio poderia arquitetar. Para piorar, ele parou de pagar o plano de saúde internacional que sempre tivemos, migrando os filhos para um plano nacional básico que ele diz ser suficiente. Eu me senti como se estivesse sendo jogada na sarjeta, vendo a qualidade de vida dos meus filhos ser degradada por um capricho dele. Liguei para ele gritando, perdendo a minha paciência de santa pela primeira vez, e ele simplesmente desligou na minha cara depois de dizer que eu precisava acordar para a realidade. A realidade que ele quer me impor é uma vida de mediocridade, algo que eu me recuso terminantemente a aceitar. Eu nasci para mais do que isso e meus filhos também, e não vai ser um ex-marido amargurado que vai ditar o nosso valor. Agora estou aqui, cercada por caixas de coisas que pretendo vender, enquanto planejo o meu próximo passo jurídico. O meu advogado me disse que será difícil conseguir mais dinheiro sem provar novas necessidades das crianças, o que me irrita profundamente, pois a minha necessidade de viver bem deveria ser prova o suficiente. O Lucas está sendo vitorioso nessa tática de exaustão, mas ele se esquece de que eu sou uma mulher de fé e que a justiça divina tarda, mas não falha. Sinto que estou em um deserto, sendo testada em cada fibra do meu ser, mas sigo convencida de que a minha superioridade moral um dia será reconhecida por todos, inclusive por ele quando me vir triunfante apesar de toda a sua maldade. Comentários da atualização 2.
Usuário Anônimo diz: você tentou colocar a mãe dele contra ele e ainda postou indiretas baixas nas redes sociais usando a imagem dos seus filhos? Não me admira que ele tenha entrado na justiça contra você. Você está se comportando como uma vilã de novela e acha que é a mocinha. Resposta da OP. Uma mãe desesperada faz o que for preciso para proteger o futuro de seus filhos de um pai negligente. Se você chama a busca por apoio familiar e a denúncia de injustiças de vilania, é porque você nunca teve que lutar por nada. Eu uso a minha voz porque o Lucas tentou me silenciar através do dinheiro. Usuário Anônimo 2 diz: vender joias para pagar contas é o que pessoas normais fazem quando estão em crise. Por que você acha que é humilhante viver conforme suas novas possibilidades? O Lucas não tem que pagar plano de saúde internacional se ele não pode ou não quer mais. A lei só exige o básico. Resposta da OP. O básico não é o que meus filhos merecem e não é o que eles tiveram a vida toda até o pai deles decidir ser vingativo. Se você se contenta com pouco, o problema é seu, mas eu tenho padrões e princípios. É humilhante sim ser rebaixada por alguém que deveria ter gratidão eterna por tudo o que eu represento. Atualização 3. 3 meses se passaram desde que essa Guerra Fria começou e eu sinto que estou vivendo em um pesadelo constante, onde a minha dignidade é testada a cada amanhecer. O Lucas agora se comunica apenas através de advogados, o que eu considero uma falta de masculinidade e de respeito por tudo que vivemos. Ele cortou até mesmo o acesso que eu tinha ao cartão de crédito adicional que ele mantinha para emergências, alegando que eu estava classificando idas a spas e jantares com amigas como situações críticas. É claro que são emergências. Minha saúde mental está por um fio e manter a minha rotina social é a única coisa que me impede de desmoronar completamente diante dos meus filhos. Ele é de uma crueldade sem limites, tentando me isolar do mundo que eu ajudei a construir ao lado dele. A gota d'água foi quando descobri, através de uma conhecida, que o Lucas está saindo com uma mulher muito mais jovem, uma dessas meninas que claramente não tem um pingo da classe ou da substância que eu possuo. Ver que ele tem dinheiro para levar essa criatura para viagens e jantares caros, enquanto nega o aumento que pedi para o curso de equitação dos nossos filhos, fez meu sangue ferver de uma forma que eu não conseguia controlar. É a prova definitiva de que ele nunca se importou com a família, mas apenas com o próprio prazer egoísta. Ele está usando o dinheiro que deveria ser nosso para comprar a companhia de alguém que só está com ele pela conta bancária, o que é de uma cafonice e de uma baixeza moral que me enojam. Em um momento de profunda indignação, decidi que não podia ficar calada diante de tamanha afronta à minha posição de mãe e mulher de bem. Fui até o restaurante onde soube que eles estariam e com toda a minha elegância de mártir, aproximei-me da mesa para confrontá-lo na frente da sua nova conquista. Eu não fiz um escândalo. Apenas falei em um tom audível o suficiente para que todos ouvissem como ele estava deixando os filhos sem os cuidados básicos para gastar com futilidades alheias. Eu queria que aquela menina visse exatamente o tipo de homem com quem ela estava se envolvendo. Um pai que retira o pão da boca dos filhos para pagar champanhe para estranhas. Foi um ato de serviço público, na verdade, para que mais ninguém caia nas garras dele. O resultado, porém, foi que o Lucas chamou a segurança do restaurante para me retirar, alegando que eu estava perturbando a paz dele. Imagine só, ele falando de paz enquanto destrói a minha. Fui escoltada para fora como se eu fosse a agressora, quando na verdade eu era a única ali com integridade moral para dizer a verdade nua e crua. Senti uma humilhação que parecia queimar minha pele, vendo o olhar de pena daquela garota e o desprezo nos olhos do homem que um dia prometeu me honrar. Saí de lá convencida de que o Lucas é um caso perdido, um homem que vendeu a alma para o prazer momentâneo e abandonou seu dever sagrado como provedor da nossa linhagem. Depois desse evento, o Lucas entrou com uma medida restritiva para que eu não me aproxime dele nem do seu local de trabalho ou residência, alegando assédio e perseguição. É o cúmulo da inversão. A vítima de abandono financeiro e emocional agora é tratada como uma criminosa pelo sistema que deveria protegê-la. Meus filhos presenciaram uma dessas notificações sendo entregues em casa e tive que explicar para eles, entre lágrimas, que o pai deles é um homem doente que quer afastar a mãe deles da vida dele a qualquer custo. Eles ficaram confusos e tristes, o que só prova como ele está destruindo o psicológico das crianças para satisfazer o seu próprio ego. Minha vida tornou-se uma sucessão de idas a tribunais e conversas com advogados que parecem não entender a profundidade da minha dor moral. As crianças estão começando a pedir para passar mais tempo com o pai, dizendo que na casa dele, as coisas são mais calmas, e que eles podem ter o que querem. É claro que eles podem. Ele usa o dinheiro para comprá-los,
oferecendo videogames e viagens que ele nega quando eu peço para manter a nossa casa. É uma tática de alienação parental financeira da pior espécie, tentando me transformar na mãe chata e pobre, enquanto ele é o pai legal e rico. Sinto-me traída pelos meus próprios filhos que não conseguem ver o sacrifício que faço para mantê-los sob a minha asa protetora. Mesmo que agora essa asa esteja um pouco depenada pela ganância do Lucas. A solidão da minha posição de santa injustiçada é quase insuportável. Agora estou enfrentando a ameaça real de ter que me mudar para um apartamento muito menor em um bairro que nem de longe reflete quem eu sou. O aluguel da nossa casa atual é astronômico e o Lucas se recusa a continuar pagando a diferença que a pensão não cobre. Sinto que cada caixa que eu embalo é um prego no caixão da minha antiga vida. Uma vida que eu merecia e que me foi roubada por um homem que não aguentou ouvir a verdade sobre os meus sentimentos. A sensação de derrota é imensa, mas eu me recuso a deixar que ele veja o meu sofrimento. Vou me mudar, sim, mas levarei comigo a minha superioridade moral, sabendo que no final, ele será lembrado como o homem que destruiu o lar de uma santa. Comentários da atualização 3. Usuário anônimo diz: você seguiu o cara até um restaurante para humilhá-lo na frente da namorada e ainda se pergunta por que recebeu uma medida restritiva. Isso não é serviço público, é comportamento de stalker desequilibrada. Você precisa urgentemente de terapia para aceitar que sua vida de luxo acabou. Resposta da OP. Stalker é quem persegue por maldade, eu fui por dever moral de expor a hipocrisia de um pai que ostenta enquanto os filhos perdem privilégios. Vocês chamam de desequilíbrio, o que na verdade é a coragem de uma mulher que não aceita ser descartada como lixo. Terapia quem precisa é ele para aprender a ser homem. Usuário anônimo 2 diz: até seus filhos estão preferindo a casa do pai porque lá há paz. Você já parou para pensar que o problema não é o dinheiro, mas a atmosfera tóxica e de vitimismo que você criou em casa? Ninguém aguenta viver com alguém que se acha uma santa enquanto ataca todo mundo. Resposta da OP. Eles são crianças e são facilmente comprados por presentes e pela falta de regras que o Lucas impõe para ser o bonzinho. Paz é fácil de ter quando você tem o bolso cheio de dinheiro que deveria estar sendo usado para sustentar a mãe dos seus filhos. Eles um dia entenderão que o meu rigor é por amor, enquanto o dele é por pura manipulação. Atualização 4. Finalmente, depois de 6 meses de um desgaste que envelheceu minha alma há 10 anos, a poeira parece ter baixado. Mas o cenário que restou é uma desolação que só uma mártir como eu conseguiria suportar com a cabeça erguida. Estou morando no novo apartamento, um lugar pequeno onde minhas roupas de grife mal cabem nos armários e onde o barulho da rua invade o meu silêncio de oração e reflexão. O Lucas continua vivendo a vida de solteiro dele, agora oficialmente namorando aquela menina. E eu sinto uma pena profunda da alma dele por trocar o ouro refinado que era o nosso casamento pelo latão barato dessa nova relação. Ele acha que se livrou de um fardo, mas ele apenas se livrou da sua única chance de redenção através do cuidado com uma mulher superior. Meus filhos passam metade do tempo com ele e voltam falando de coisas que eu considero fúteis, mas eu mantenho a minha postura, ensinando-os que os valores espirituais e a lealdade à mãe são mais importantes do que qualquer viagem à Disney. Eu me tornei uma espécie de guia espiritual para outras mulheres na internet, compartilhando a minha história de como fui crucificada financeiramente por um ex-marido vingativo. Minha audiência cresce porque muitas se identificam com essa dor de ser a espinha dorsal de uma família e ser descartada quando o homem decide que quer ser livre das suas obrigações morais. Eu não venci nos tribunais dos homens, onde as leis são frias e não entendem o coração de uma mãe, mas venci no tribunal da consciência, onde o Lucas sempre será o culpado. Não me arrependo de ter sido honesta com ele naquele café, nem de ter exigido cada centavo que eu achava que me era devido por direito divino. Se o mundo é injusto com as santas, isso só prova que o mundo precisa de mais pessoas como eu para apontar o erro alheio. O Lucas pode ter o dinheiro, a namorada jovem e o silêncio que ele tanto queria, mas ele nunca terá a paz de espírito de saber que fez a coisa certa. Eu, por outro lado, durmo tranquila em meu apartamento apertado, sabendo que fui fiel à minha essência e que não me dobrei à chantagem de um homem pequeno. A minha queda foi, na verdade, uma ascensão espiritual para um nível onde o dinheiro não importa mais, embora eu ainda ache que ele deveria me pagar tudo o que me deve. No fim das contas, a lição que fica é que a bondade e o sacrifício extremo assustam quem não tem caráter para retribuir à altura. O Lucas fugiu das suas responsabilidades porque a minha luz era forte demais para a escuridão da mediocridade dele. Eu sigo sendo a rainha deste lar, mesmo que o meu reino agora seja menor, e continuarei a julgar cada ação dele com a retidão de quem sabe que está do lado certo da história.
Ele pode ter ganhado a liberdade financeira dele, mas eu ganhei a imortalidade como a vítima perfeita de um sistema que odeia mulheres que sabem o seu valor. A história não termina aqui, pois a minha dignidade é eterna e a dívida dele comigo, essa sim, nunca será quitada por completo.